Não podes mexer aí. O que é que o pai disse? Razão automóvel, diz lá a razão automóvel. Senta aqui, pai. Quando o assunto são carros elétricos, há sempre uma dúvida que paira sobre a nossa cabeça: a autonomia. Foi por isso que, desta vez, eu decidi testar o EX90 nas condições mais adversas de todas. Trouxe comigo, para este teste, a minha família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel. Para contextualizar alguns de vocês, eu sou o feliz proprietário de um Volvo EX30 há cerca de um ano. É o carro que mora atualmente na minha garagem. Foi o meu primeiro 100% elétrico e tem sido o carro mais utilizado pela minha família. E, segundo sei, não está muito satisfeito por ter sido trocado momentaneamente por este grandalhão, pelo EX90. Tens de perceber, com duas cadeirinhas e minha sogra aí atrás, não há espaço para toda a gente. Pá, isso foi um sim ou foi um não? O EX30 não está muito satisfeito, mas a verdade é que no último ano, felizmente, a minha família aumentou. E agora quero perceber se um 100% elétrico pode ser o principal carro de uma família e, quem sabe, até o único na nossa garagem. Por isso, nada melhor do que um teste real. Meter os putos nos bancos de trás, encher a bagageira com a tralha de uma semana de férias e ver como é que as coisas correm. Para já, fiz cerca de 500 km com este modelo e ainda só fiz uma carga fora de casa. E tenho a bateria cheia para os próximos dias. Mas agora vamos olhar para ele. São mais de 5 metros de SUV. É o maior SUV da história da Volvo e nem sempre é fácil num modelo destas dimensões dar-lhe uma certa elegância, que eu acho que a Volvo conseguiu no caso deste EX90. E depois temos todos estes detalhes tipicamente escandinavos que lhe dão um aspecto diferenciado relativamente a todas as outras propostas do segmento. E olha-se para ele e diz: sim, aqui à minha frente está um Volvo. Temos estes faróis com a assinatura martelo Thor e temos também o logotipo da marca aqui onde outrora existia uma grelha. Agora não existe grelha porque não há um motor de combustão para refrigerar. Aquilo que existe, e é uma novidade absoluta no mercado, é aquele radar LiDAR que está ali em cima do para-brisas. O que é que aquilo é? Aquilo é um laser que consegue ler até 250 metros de distância, esteja a fazer sol, esteja a fazer chuva, esteja de noite ou esteja de dia. Coadjuvado por mais 5 radares, mais 8 câmaras e 16 sensores ultrassónicos, permite a este modelo ter uma visão 360 graus de tudo aquilo que está a acontecer à volta deste EX90. No futuro, com o desenvolvimento de software, pode até ter condução autónoma de nível 2 ou nível 3. Vamos ver o que é que acontece no futuro. Uma coisa é certa, este sistema é à prova de futuro. Pode não ser o local mais bonito para se colocar aquele sistema, tem ali aquela bossa mesmo no meio do carro, mas aquilo que um técnico da Volvo me disse é que era o melhor sítio para o colocar porque era aquele que permitia ter uma melhor visibilidade, uma melhor amplitude para o laser. E segundo os técnicos da Volvo, isto sobrepõe-se a qualquer questão de design. Portanto, se é ali que fica melhor por questões de segurança, é ali que vai ficar. Isto parece-me um bom princípio para um carro de índole familiar. Outra coisa muito importante, seja qual for o familiar de que estamos a falar, é naturalmente o conforto. E seja qual for a versão deste EX90 que escolham, estará sempre equipada com 4 suspensões pneumáticas, que permitem aumentar ou diminuir a altura e a rigidez de todo o conjunto. Esta unidade está aqui ao meu lado, está equipada com umas massivas jantes de 22 polegadas e com os pneus de relativo baixo perfil. Eu estava à espera que a fatura que fosse passar ao conforto fosse superior, mas ele está-se a comportar bem melhor do que aquilo que eu estava à espera. Falando agora das portas, elas têm uma particularidade. Podemos fechar assim e, como estão a ver, elas têm soft close, algo muito premium, até porque há versões deste modelo que custam mais de 100 mil euros. Mas há aqui outra coisa que eu vos queria mostrar na bagageira. Não é a capacidade de bagageira, mas é precisamente por aí que eu vou começar. Na configuração de 7 lugares temos 380 litros de capacidade, ou seja, o mesmo que oferece o meu EX30. E para recolher estes 2 lugares da terceira fila é muito simples, basta nós clicarmos nestes 2 botões que estão aqui na lateral e, como podem ver, o sistema é totalmente automático.
Quando apenas temos 5 lugares, a capacidade cresce para uns massivos 670 litros. E eu estava à procura da chave do carro e finalmente parece que a encontrei. Vou guardá-la aqui neste alçapão que oferece mais 70 litros de capacidade. E se mesmo assim não for suficiente, por exemplo, para guardar os cabos de carregamento, temos uma pequena franca lá à frente com cerca de 15 litros de capacidade. Há outro detalhe que eu vos quero mostrar aqui atrás e que simplifica bastante o nosso cotidiano. Em primeiro lugar, este simples gancho para colocar os sacos numas compras. É algo que para mim deviam todos os carros ter. Devia ser praticamente obrigatório. Vamos às compras, colocamos aqui os sacos e não temos tudo a andar aqui de um lado para o outro. E depois, outro sistema, este um bocadinho mais premium e que só aparece em carros com suspensões pneumáticas, que nos permite baixar a suspensão para facilitar a entrada e a saída de objetos mais pesados da traseira deste modelo. Agora que já conhecemos tudo por fora e aqui atrás, vamos lá para dentro. Eu vou chamar a minha sobrinha para me ajudar a apresentar o interior deste X90, que é muito grande, tem mesmo muito espaço. Hoje temos uma estreia absoluta aqui no nosso canal de YouTube. Tenho comigo a minha sobrinha Laura, que decidiu juntar-se a nós para mais um vídeo. Tu tens um sonho, não é? Sim, É qual? ser cantora e youtuber. Youtuber, pronto, é a estreia aqui no nosso canal de YouTube, portanto começas não é pela porta grande, lá, mas pela garagem grande. Então diz-me uma coisa, o que é que tu mais gostas aqui no interior deste X90? Da aceleração. Não, a falar a sério, o que é que tu gostas aqui no interior? O que é que eu te disse para tu dizeres? Jogar pássaros. Exatamente, jogar pássaros. Agora, fora de brincadeiras, este era o meu sonho quando era pequeno. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu era da idade da Laura, adorava ficar parado no carro, não tínhamos smartphones, a jogar. Agora eles têm acesso a jogos que outrora nós só tínhamos nos nossos smartphones. Quem é que tem o recorde deste jogo? Sou eu ou tu? Eu. Temos de ver isso. Mas agora, eu acho que tu queres ir para a piscina, não queres? Não. Não, agora é a parte do 6 do vídeo. Diz adeus a toda a gente. Adeus. Daqui a uns anos, num canal de YouTube próprio. Agora vamos falar das coisas a sério deste carro. Então vamos lá aos assuntos sérios, por muito que me apetecesse continuar a dar uma tarefa à minha sobrinha aqui no Angry Birds. Vamos começar pela posição de condução. É muito correta e é praticamente impossível não encontrarmos a posição ideal independentemente da nossa estatura, porque a quantidade de regulações que existem é praticamente infinita e é muito fácil nós encontrarmos aquela que é a melhor posição para fazermos uma grande tirada em autoestrada. Os bancos são bem melhores do que aqueles que encontro, por exemplo, no meu X30, sobretudo aqui ao nível do apoio para as pernas, que é muito melhor. Relativamente ao volante, aqui atrás temos este pequeno ecrã que nos dá as principais funcionalidades durante a condução e nas versões mais equipadas ainda temos um sistema de head-up display para nunca tirarmos os olhos da estrada. Nunca, que é como quem diz, porque às vezes temos de tirar para controlar grande parte das funcionalidades deste X90 neste enorme tablet que se encontra aqui ao centro. É um sistema de infoentretenimento com base Android e é muito fácil de operar. Não tem teclas físicas para o sistema de climatização, mas eu que já tenho um Volvo na garagem começo a achar isto tudo bastante simples de utilizar. Sei que há algumas queixas relativamente ao software, mas a minha experiência relativamente ao Volvo é que a quantidade de atualizações over-the-air que vamos recebendo vão conseguindo colmatar tudo aquilo que são as falhas deste sistema que está constantemente em atualização. Para já, o que é que eu vos posso dizer sobre ele? Tem algumas funcionalidades muito interessantes. Tem o típico Apple CarPlay e Android Auto sem fios, mas tem um sistema de filtro muito avançado. Querem ver? Qualidade do ar e do pólen. Consegue-nos dizer que tipo de pólen é que existe no exterior. Temos gramíneas, temos artemisia e não temos amieiro, não temos freixo, não temos bétula, salgueiro, aveleira, ou seja, consegue-nos dizer efetivamente o que é que anda aí pelo ar, além naturalmente não só dos pólenes, mas também tudo aquilo que faz mal à nossa saúde. E para quem sofre de alergias, ter esta informação pode ser até bastante interessante. O que é que nós temos mais? Como este é um sistema de base Android, temos todas aquelas aplicações que nós conhecemos para os nossos smartphones, que no caso dos Apple, pode inclusivamente servir para abrir e fechar este carro sem nós necessitarmos da chave física. Temos aqui também uma bandeja com carregamento por indução,
com ventilação. Temos este pequeno comando físico para aumentar e diminuir o volume do rádio, que nas versões mais equipadas tem um sistema de som premium Bowers & Wilkins, que não tem apenas este tweet aqui no centro, tem também aqui estas colunas e temos mais umas colunas integradas aqui nos bancos. Uma experiência de som bastante interessante que eu acho que vou ter a oportunidade de vos falar sobre ela ao longo deste vídeo. Aqui na parte inferior temos também duas portas de carregamento USB do tipo C, temos também uma fita para, se nós quisermos colocar o nosso smartphone, ele não andar às voltas aqui no interior. Temos um prático porta-copos e temos aqui mais um alçapão para nós colocarmos aquele tipo de coisas que nós necessitamos quando temos filhos. Espirrou, vamos assoá-lo para ele não limpar tudo aos bancos, até porque às vezes o tecido não é simples de lavar. Como podem ver, quem viajar na segunda fila de bancos deste EX90 vai ter muito espaço e também bastante luminosidade, fruto deste enorme teto panorâmico. Mas não é só isso que este modelo tem para oferecer. Temos também bancos aquecidos, temos 4 condutas de ventilação aqui para a segunda fila de bancos, temos 2 portas USB do tipo C e quem viaja na terceira fila não vai mal sentado, como muitas vezes acontece nestas propostas de 7 lugares. Parece que aqui vamos em primeira classe e quem viaja na terceira fila vai em segunda classe ou em classe económica. Não, ali atrás podemos dar um pouco mais de espaço aos ocupantes e temos também condutas de ventilação e 2 portas de carregamento USB do tipo C. Portanto, reina a igualdade no interior deste modelo. Além do mais, temos também sistema Isofix nos lugares das extremidades para colocar as cadeirinhas de forma mais segura e quando acabamos a viagem temos a certeza que através destes radares que se encontram aqui, este EX90 é capaz de detectar se ficou algum animal ou alguma criança no seu interior. Outra coisa muito bem pensada e que eu quase me esquecia, mas o meu filho fez questão de me lembrar, é que as costas destes bancos são feitas em plástico. Isto é bom para nós podermos lavar, porque não há carros grandes o suficiente, o meu filho estica sempre para conseguir deixar as suas marcas na parte de trás de todos os bancos. Felizmente eu tenho aqui umas toalhitas, acho que vi aqui há pouco, e é relativamente fácil voltar a deixar o carro todo limpo como estava, até porque eu vou ter de entregá-lo dentro de uma semana e não quero que tenha aqui marcas dos pés do meu filho. Felizmente aqui no vidro é sempre mais fácil limpar, mas acreditem que ele também chega aqui acima. Pois, olha, está aqui uma marca. Sacana do puto, pá, está tudo... Uma das grandes vantagens da eletrificação é que nos permite utilizar carros enormes como este em cidade praticamente sem nos preocuparmos com os consumos, ao contrário daquilo que acontecia com os carros com motor de combustão que em cidade, como nós sabemos, consomem sempre mais. Com os elétricos é precisamente o contrário, é aqui em cidade que eles são mais eficientes, ao ponto deste EX90 ser capaz de fazer mais de 600 km se não sairmos da cidade apenas com uma carga. E, por favor, não liguem ao facto de neste momento estarem a aparecer imagens lindíssimas da cidade de Lisboa, enquanto que aqui de fundo aparece a magnífica cidade de Tomar. Simplesmente eu estou de férias e não consegui apanhar footage da magnífica cidade de Tomar, mas eu prometo que irei voltar. Para já tenho a minha família à espera, portanto vão ter de ficar com imagens de Lisboa com B-roll e depois aqui de fundo vai aparecer, por exemplo, esta que é uma das principais rotundas de Tomar e que tem um dos tabuleiros ali em cima, magníficos. Não sei se já vieram à festa dos tabuleiros ou não, eu já vim 2 vezes e seguramente que este ano vou querer voltar. Mas voltando ao nosso EX90, como é que é conduzir este enorme SUV com mais de 5 metros de comprimento aqui em cidade? É muito mais fácil do que aquilo que eu estava à espera, porque temos uma enorme brecagem, é muito fácil dar a volta em qualquer espaço com este enorme veículo. Depois temos também uma direção bastante leve, que faz deste modelo um modelo mais pequeno do que aquilo que ele realmente é. E depois temos também um sistema de câmaras de 360 graus que nos ajudam a colocá-lo em sítios onde nós, à partida, achávamos que ele não cabia. Eu sei que em cidade os lugares são um pouco mais apertados do que aqui, mas se tivermos um pouco de paciência, não vai ser difícil encontrarmos um lugar para estacionar este carro, que se for carregado em casa ou no escritório, nos faz esquecer completamente os custos da utilização diária.
Esta parte é muito importante. Há pessoas que sofrem de ansiedade com autonomia nos 100% elétricos. Eu também era uma dessas pessoas, aliás, a minha mulher era uma dessas pessoas e hoje anda com o carro, com o nosso X30 praticamente com 1% de bateria e não está minimamente preocupada. E um dos sistemas que ajuda a haver um pouco mais de paz de espírito em todas as nossas deslocações é este sistema Google Maps integrado com os carros da Volvo, que nos permite antecipar qual é que vai ser a bateria com que nós vamos chegar ao destino. Eu vou, por exemplo, agora colocar a razão automóvel. Neste momento eu estou na cidade de Tomar, estou aqui a passar férias e posso dizer que chegaria à razão automóvel com cerca de 44% de bateria. É um sistema bastante simples de utilizar, não precisa aqui de grandes cálculos, só precisamos dizer onde é que queremos ir e, se for necessário, ele até nos indica qual é que é o sítio onde nós devemos parar para carregar, para chegarmos ao nosso destino sem ser em cima de um reboque. E até agora eu tenho um 100% elétrico há mais de um ano e isso nunca aconteceu. Em estradas nacionais como esta é a potência disponível que se destaca. Esta versão que eu estou a testar tem 517 cavalos de potência. Escusado será dizer que não é muito, é imenso. Para aí, pá! A aceleração de 0 ao 100 neste autêntico mamute de 7 lugares faz em menos de 5 segundos, 4,9 segundos de 0 ao 100. Já a velocidade máxima está limitada a 180 km/h, como acontece em todos os Volvos da atualidade, mas parece-me que é mais do que suficiente, aliás, bem acima daquilo que é possível nas autoestradas nacionais. E depois também não nos podemos esquecer da questão da autonomia, mas já lá vamos. Relativamente ao comportamento, eu sei que isto que eu vou dizer é um pouco redundante, mas é verdade, porque é um Volvo, é bastante seguro e bastante previsível em todas as suas reações. O que é que eu quero com isto dizer? Quero dizer que o trabalho feito pelos engenheiros da Volvo na suspensão pneumática deste modelo está muito bem conseguida. O X90 consegue controlar muito bem todos os movimentos da carroceria, apesar dos seus 2.800 kg de peso, e nós sentimos sempre que temos o carro como queremos, onde queremos, sejam em situações normais, como esta, onde eu vou a conduzir de forma bastante relaxada, ou naquelas situações onde nós nos temos de desviar de um objeto que se atravessou à nossa frente e que pode interromper a nossa viagem. Não é bom. Relativamente à autonomia, nestas condições, respeitando os limites de velocidade, podem seguramente esperar mais de 440 km de autonomia. É um valor bastante interessante. Eu fiz um bocadinho menos nestes dias que estive, aliás, semanas que estive com este X90, mas vou falar desses consumos mais adiante. Agora, importa ver como é que ele se comporta em autoestrada. Aqui em autoestrada o X90 tem um problema que não é a autonomia, mas afeta a autonomia. E que problema é esse? É o conforto acústico e o isolamento que este carro oferece. Para além de ser muito confortável ao nível das suspensões, consegue mascarar muito bem a velocidade a que nós circulamos. Resultado, muitas vezes descuido-me e vou a mais de 120 km/h, bem acima da velocidade máxima legal autorizada no nosso país. Para não acontecer isto, temos sempre o Cruise Control adaptativo, que também tem um sistema de apoio à manutenção na faixa de rodagem, e aqui por todos os sistemas que este carro tem, lidares, radares e tudo mais, e por esta tecla que está aqui escondida, pode ser que no futuro também tenha nível 3 de condução autónoma. É tudo uma questão de atualização do software. Mas o que é que eu queria dizer? Queria dizer que o nosso pé direito influencia diretamente a autonomia que nós temos em condições de autoestrada. Eu consegui cerca de 330 km em autoestrada e eu sou um bocadinho para tudo, mas este X30 tem um sistema que nos ajuda a prever até onde nós conseguimos chegar e dá-nos várias previsões, dá-nos a autonomia estimada de acordo com os últimos 700 km que nós fizemos, e a mim está-me a dar 410 km de acordo com aqueles que foram os meus últimos 700 km, a autonomia mínima, que neste caso é 310 km com praticamente a bateria totalmente carregada, e a máxima chega aos 600 km, ou seja, se eu andar sobretudo em cidade ou em estradas secundárias. Parece-me uma autonomia mais do que suficiente, mas quando não é, entra em jogo outro fator.
E que fator é esse, perguntam vocês? É a velocidade de carregamento. Este EX90 é capaz de carregar até 250 kW, o que significa que em cerca de 30 minutos nós conseguimos repor 80% da carga da nossa bateria e seguir viagem. Ou se preferirem, traduzindo em linguagem de mães e de pais, o tempo para nós bebermos um café e levarmos o nosso filho à casa de banho para fazer um xixi e seguir viagem. De resto, é só seguir viagem rumo, provavelmente, à próxima birra. A few moments later. E como muitos de vocês sabem, e as minhas olheiras não me deixam mentir, aturar uma birra nem sempre é simples, mas este EX90 torna por vezes esta situação sempre difícil em estrada um pouco mais fácil. Como? Através do conforto e através do sistema de som premium, que graças a estas colunas permite-nos não ouvir a música que normalmente nós gostamos, mas sim, por exemplo, as músicas do Panda. Uma taça, uma chaleira, uma colher, um colherão, um prato fundo. Ou melhor ainda do que cantar músicas e fazer coreografias que já estamos fartos quase até à náusea. Silêncio absoluto no carro, utilizar o sistema de som para colocar aquele white noise que provoca sono nas nossas crianças. É daquelas armas secretas que eu utilizo durante as viagens e que são fantásticas para que os quilómetros pareçam um pouco mais curtos. Falando agora dos preços da gama EX90 para Portugal, está disponível com uma versão fiscal que custa cerca de 62 mil euros mais IVA ou 88 mil euros para particulares. Relativamente aos níveis de potência e de equipamento, eu acho que não vale a pena escolherem esta versão Twin Performance. Sem dúvida alguma que é muito interessante ter mais de 500 cavalos ao serviço do nosso pé direito num carro que não aparenta ter mais de 500 cavalos. Mas mesmo na versão de apenas um motor vão ficar muito bem servidos. Já relativamente aos níveis de equipamento, eu acho que entre a versão Core, que é a versão base, e a versão Plus, que é a versão intermédia, compensa os 4.500 euros adicionais, porque recebemos o sistema de som premium, o sistema de purificação de ar e também o head-up display, entre outros equipamentos bastante interessantes. Mas indo agora à questão inicial deste vídeo, se este 100% elétrico pode ou não ser o carro principal de uma família. Eu acho que depende daquelas que são as vossas circunstâncias, se têm onde carregar, porque de resto este modelo tem espaço, tem conforto, tem segurança, tem tecnologia e tem também uma autonomia bastante interessante. Depois tem de olhar para aquela que é a vossa situação, para onde é que vão, para onde é que costumam viajar, porque este modelo parece-me ter tudo, até porque a rede de carregamento está a aumentar no nosso país e essa começa a ser cada vez mais uma não questão. Dou-vos o exemplo da minha família. A minha mulher era aquela que mais estressava quando tínhamos de fazer uma viagem no 100% elétrico. Hoje é a pessoa mais despreocupada do mundo com o nível da bateria. Deixou esse fardo para mim. Não tem sido muito difícil de gerir, mas posso-vos dizer que estes dias com o EX90 têm sido bastante interessantes. Mas agora gostava de saber qual é a vossa opinião na caixa de comentários. O que é que mais gostaram e o que é que menos gostaram neste, que é o maior SUV da história da Volvo. Quanto a mim, é tudo por hoje. Espero que tenham gostado de estar na minha companhia. Agora é a minha vez de fazer companhia à minha família que está ali à minha espera. Se for o caso, boas férias. Se não for o caso, bom trabalho. Temos encontro marcado brevemente em mais um vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel. Um abraço. O pai não senta aqui? Não. Aí sentas tu. São as primas, estás contente?